Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Esses dias eu estava assistindo um jogo de tênis e estava vendo quão é sacrificado, quanto a pessoa tem que ter de potência, de corrida, de arranque, de freada para poder rebater as bolas ou para poder dar um saque. Eu fiquei imaginando como é que se consegue fazer isso na cadeira de roda. Muitas pessoas pensam que na cadeira de roda não se pode fazer quase nada, pois as pessoas fazem na cadeira de roda aquilo, talvez com um pouquinho menos de velocidade, talvez com um pouquinho menos de força, mas faz aquilo. Assim também como eu já vi em pista de skate, aqueles caras fazendo aquelas piruletas mirabolantes, né, dando de costa para a pista. Tem um rapaz que faz com cadeira de roda, também faz aquilo. Mas vamos voltar para o tênis. Para falar sobre tênis e falar sobre essa especialidade maravilhosa que eu considero, nós vamos conversar com o Sérgio Gatto, que é especialista em tênis, em cadeira de roda. É isso, professor? É isso, professor. Na verdade, minha profissão foi ser professor de tênis. Aí quando eu fiquei na cadeira de rodas, acabei saindo do tênis olímpico, fui jogar tênis em cadeira de rodas. Viajei o mundo jogando tênis em cadeira de rodas, representei o Brasil em 4 mundiais. Hoje sou técnico, sou um dos técnicos da Seleção Brasileira de Júniors e também sou professor do projeto da Atitude Paradesportiva, que acontece no Espéria durante a semana, à noite. E nós estamos lá com 23 caras, 23 moleques jogando tênis em cadeira de rodas. Você já jogava tênis antes de ficar paraplégico? Já jogava tênis antes de ficar paraplégico. E aí eu quero dar explicação por causa da minha introdução. Aquela corrida que os caras dão, aquela arrancada, o cara está de um lado da quadra aqui, a bola vai pingar do outro lado, certo? Você derrapa no chão, aquilo precisa de uma força muscular enorme, é isso? É isso. Na verdade, tem toda uma questão técnica, né? Tem um equipamento, a cadeira de tênis é uma cadeira. Não, estou falando fora a cadeira, estou falando antes. Antes, sim. Antes. Você tem que estar... Movimentação é fundamental. Para depois a gente chegar na cadeira, é mais difícil. Estou falando o cara que anda. Tênis, perna é muito importante. Movimento de perna, conseguir ser rápido é fundamental para se jogar um bom tênis. A distância de um lado da quadra, no outro dá o quê? Uns 6 metros? 8,23. 8 metros, quer dizer, 8 metros. Para você fazer uma arrancada de 8 metros numa velocidade da bolinha que vem a 180 por hora de lá para cá, certo? Tem que ter um arranque tipo dragster. Tem que ter um arranque forte. Sabe que é dragster, né? Sim. aquele carrinho que tem uns pneuzão desse tamanho a traseira e a frente faz arrancada, é fininha, não tem nada. Faz arrancada. Ele dá uma arrancada que o pneu chega a torcer. Ele é um carro somente para arrancada. Então o cara tem que ser um dragster ali, tem que fazer a perna tremer. Tem. Para jogar tênis bem, fundamental, perna é muito importante. E o tempo todo, né? A corrida na beira da rede, volta, acompanhar. Sim. São piques curtos, né? Mas um jogo de tênis dura, às vezes, 3 horas, né? Então... Você acha que o tênis, e isso é uma dúvida que eu tenho, você acha que o tênis é um dos esportes que mais exige, assim, do físico do atleta? Porque nós estamos falando dessa corrida, desses arranques. A potência do saque e a potência da devolução da bola tem que ser enorme, quer dizer, o cara tem que ter uma força física no braço muito grande, além do jeito de bater na bola. Ele corre em arrancadas, ele não corre assim como um maratonista que pega um pique e vai sempre naquele mesmo ritmo. Sim. E aquilo faz com que ele suporte muito mais tempo, ou um ciclista que está pedalando no mesmo ritmo, o jogador de futebol que está se movimentando lentamente, muito raramente dá um pique. O tenista ele joga somente na arrancada e parada, arrancada e parada, arrancada e parada, o tempo todo, e força no braço. E o jogo do tênis, como você disse, não é como 90 minutos de futebol, às vezes vai 3 horas, às vezes 4 horas de jogo. Embaixo do sol. Então, é um jogo que exige muito mais do atleta do que outros esportes? Não sei se exige mais do atleta, mas a questão física é fundamental. Na verdade, até pelo esse tempo de duração, né? Então, quando você pega Grand Slam, pega próprio Roland Garros, que são jogos de 5 sets, que às vezes passa de 3 horas o jogo, se o atleta não estiver fisicamente bem, ele começa bem o jogo e acaba perdendo no final da história. Então, é comum você ver atletas ganharem o primeiro set e perder os 2 sets seguintes. Uma questão física. Porque tem que ele desgasta. Porque ele desgasta.
O tênis, eu acho que a questão física é muito importante, mas eu diria que 70% é cérebro. Por isso que nós víamos o grande Guga, o Guga que agora recentemente fez 20 anos que ele ganhou Roland Garros, né? Foi o maior sucesso do tênis brasileiro. O Guga, quando ele jogava no intervalo, ele abria lá uma bananinha e comia uma banana, às vezes 2 bananas. O intervalo é fundamental para você dar uma recuperada, porque... A banana tem o quê? Cálcio? Cálcio. É? Tem médico que diz que ajuda, tem médico que diz que não ajuda. Tem médico que diz que engasga. Então, acho que vai muito de cada jogador, na verdade, de o que ele faz para... Né, hoje você tem muitos isotônicos que você acaba tomando nesse intervalo. No intervalo eu sei que a turma bebe um líquido lá que é com sal e açúcar. Isso, é para poder recuperar, né? Para você poder conseguir ficar essas 3 horas no mesmo nível de jogo, né? Então é fundamental. Então, voltando a você, antes de ficar paraplégico, você chegou a disputar algum torneio? Jogava torneio, mas torneios de clubes, nada profissional. Eu fiquei na cadeira de roda com 23 anos, né? E aí depois disso... Novo. E aí depois disso acabei voltando a dar aula de tênis na cadeira de rodas e acabei jogando tênis em cadeira de rodas. Só saindo fora do assunto, o que aconteceu? Foi um acidente de carro? Tomei um tiro. Tomei um tiro com 23 anos. Tô ganhando de você. Tomei 2. Eu tomei um. Eu tomei um e a bala raspou na coluna e queimou a medula. Você brinca com a coisa grave, né? São Paulo, ele fala que coisas de cidade grande, né? Faz parte. Foi assaltado. Foi assaltado. O meu também. Bom, aí você foi para o tênis cadeira de roda. Isso. Aí vamos começar lá, como a gente estava falando do torque na perna, a cadeira de roda para o tênis, ela tem que ser uma cadeira muito bem estruturada? Tem. Para se jogar tênis de alto nível, você tem que ter um equipamento no mesmo nível, assim, a altura, coisa. Então a cadeira de tênis hoje, ela é extremamente leve, né? É porque eu vou fazer aquela comparação. Quando o jogador de tênis ele dá aquela arrancada com as pernas para poder alcançar uma bola que está sendo cruzada lá do outro lado, você tem que fazer isso com a cadeira. Então a puxada que você vai dar na roda para chegar a alcançar aquilo lá é violento. Sim. E às vezes você não está puxando as duas junto, você está puxando e a cadeira vai dar um torque, ela vai entorcer. Então a cadeira tem que estar muito bem estruturada para aquilo, ela tem que ser preparada para isso. O equipamento tem que é específico para se jogar tênis. Eu acho que a grande diferença é que quando um atleta que anda, quando ele se mexe, quando ele está indo para a bola, ele já está preparando o golpe. No tênis cadeira de roda, na verdade, você está com a raquete junto com a roda. Então, esse time de preparar o golpe, bater na bola, ele é muito mais curto do que com o atleta olímpico. Né? Porque o atleta olímpico, conforme ele vai mexendo a perna, o braço já vai se posicionando também para poder bater na bola. No tênis cadeira de roda, você não consegue fazer isso. Como você está tocando a cadeira e com a raquete na mão, você vai fazer essa preparação de bater na bola. Você só vai bater na bola depois que você largar a cadeira. Muito mais próximo, exatamente. Então, e o grande segredo é a cadeira não parar. Então, a movimentação da cadeira tem que ser muito bem feita. Ela tem que ter um giro rápido. Para poder, exatamente, para você poder estar conseguindo chegar nessas bolas. A regra é igual, é a mesma regra do Olímpico, o que muda é que a bola pode dar um kick a mais. Ela pode dar um segundo kick à bola. Que quando você faz um jogo de alto nível, dificilmente você vai ver esse kick, porque a bola quica no fundo da quadra. Então, Sérgio, é muito você sabe que o programa Diversidade ele tem a função de levar informações para as pessoas com deficiência, em primeiro lugar, mas para o mundo, de uma maneira geral, para a melhoria da qualidade de vida de todos. Então, cabe aqui uma explicação. Nós já falamos sobre isso num programa passado. Nós temos aí, para as pessoas que estão entrando numa cadeira de roda, estão querendo adquirir uma cadeira de roda, a cadeira de roda ela tem que ser preparada para cada coisa, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de lesão, para cada tipo de deficiência, ela tem que ser preparada para aquilo, porque senão ela não funciona e às vezes pode fazer até mal. Nós temos dezenas de tipos diferentes de cadeiras de roda. Nós temos cadeira de roda para tênis, nós temos cadeira de roda para basquete, nós temos cadeira de roda para corrida, nós temos cadeira de roda para paraplégico, tetraplégico, para gordo, para magro,
né? Tem. Nós temos cadeiras de roda de todos os tipos, cadeiras de inclinadas, cadeiras monobloco, cadeiras dobráveis, cadeiras motorizadas, que o pessoal fala que é cadeira elétrica, né? Sim. Cadeira elétrica é para bandido. É para matar as pessoas. A cadeira motorizada. Então, dezenas de tipos de cadeira de roda. Então, se você precisar de uma, seja para o esporte, ou seja, simplesmente para o seu uso, você tem que consultar um fisioterapeuta, alguém especializado no assunto, para determinar qual é o tipo de cadeira melhor para o seu uso, para o seu dia a dia ou para o esporte. Não é isso? É isso. Na verdade, quando a gente fala em deficiência física ela é muito grande, né? Ela abrange muitas deficiências, na verdade, né? E a lesão medular, conforme a altura da lesão medular, o equilíbrio da pessoa é diferente. Então, a cadeira ela tem que estar feita para aquele tipo de deficiência, para aquela pessoa especificamente. Então, ela acaba sendo quase que uma roupa, né? A função da cadeira é substituir a perna da pessoa. Então, é uma extensão ela nossa, tem que, né? Exatamente. Então, ela tem que servir no seu corpo, né? Não dá para você usar uma cadeira que é muito maior que você ou que é menor que você não vai entrar na cadeira. Então, ela tem... Hoje, acho que as fábricas entenderam isso também. Os próprios profissionais que trabalham com as cadeiras entendem como isso funciona e começa, aqui no Brasil mesmo, começa a ter cadeiras melhores e que você consegue estar tendo um equipamento bom, mesmo sendo nacional, especificamente para aquele tipo de deficiência que você tem. Então, voltando para o tênis. Cadeira de roda boa para disputar um campeonato em tênis, ela é muito cara? De R$3.500 a R$7.000 nessa faixa. Quer dizer, a pessoa tem que ter um patrocinador ou tem que ter condições para participar de um campeonato, de um treinamento? Hoje, na verdade, sim. Teria que sim. Hoje existem muitos projetos sociais acontecendo no Brasil de tênis. Então, aí eu vou falar um pouquinho até do projeto que a gente faz no Espéria. Hoje no Espéria, o Espéria é um clube que tem vários esportes para pessoas com deficiência. Então tem o tênis, que é um projeto da Atitude Paradesportiva. Dentro do Espéria você tem a ADD com atletismo, com bote, a tênis de mesa. Tem uma associação que faz tiro com arco dentro do Espéria. Então você tem vários esportes. Dentro do tênis que a gente tem o projeto, hoje a gente tem 23 pessoas jogando lá, desde um menino de 6 anos até pessoas mais velhas. E a gente tem as cadeiras. Então, nesse início de começar a jogar, a gente tem cadeira do próprio projeto. Ao mesmo tempo, hoje você tem projetos patrocinados pela CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, onde você tem verba para fomento de atleta olímpico e paralímpico, então você consegue ter equipamento através desses projetos. São Paulo, você tem Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, que essas associações conseguem, através do ICMS, estar fazendo projetos esportivos. Então, o imposto que a empresa paga para o governo, parte desse imposto ela pode passar para um projeto esportivo. Então, que tem vários benefícios nisso, a gente fala até. Primeiro que ele sabe exatamente para onde está sendo usado aquele dinheiro do imposto dele, acaba conseguindo apoiar um projeto social, que para a empresa também isso é uma coisa importante, e você acaba ajudando muitas pessoas. Sérgio, nós vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto, mas depois do intervalo. Tá. Nós vamos para uma pequena paradinha e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje nós estamos conversando com o Sérgio Gatto, que ele é professor de tênis em cadeira de roda, né? Paradesporto, é isso? Paradesporto. E você estava explicando para a gente no primeiro bloco, Sérgio, que hoje nós temos uma série de incentivos com relação às empresas que podem fazer doação, tem um programa grande lá dentro do Clube Espéria. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso é que não existe desculpa para as pessoas com deficiência dizerem, eu não vou fazer tal esporte porque fica muito caro. Nós estamos falando a respeito da cadeira, que custa de R$3.500 a R$7.000 uma cadeira, mas de R$7.000 também é para o cara disputar uma final de campeonato mundial, né? Aí já é top. É rendimento, é para a hora que ele chega top. Mas R$3.500 também hoje não é todo mundo que tem. Sim. Quer dizer, todo mundo não, pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas têm, mas muito pouquíssimas, certo? Mas também não é desculpa para você não praticar esporte. Quer dizer, se você tem uma aptidão, se você gosta do esporte, se você tem vontade de fazer,
procura um clube desse, faz um teste, deve ter um teste, né? Sim, sim, com certeza. E deve ter uma série de professores lá que vai fazer uma avaliação e procura se encaixar. O tênis mesmo, a gente de sábado, das 10 ao meio-dia no Espéria, quem tiver interesse em experimentar, é só aparecer. Ah, vocês deixam a pessoa brincar lá por um tempo para ver? Temos os professores que a gente faz realmente, vai lá, faz uma aula de tênis, vê se gosta do esporte, e aí, a partir daí, a gente define para qual grupo ele vai para poder começar realmente a jogar tênis. Se a pessoa quiser conversar um pouquinho a respeito desse assunto, pode ligar para você? Pode ligar para mim, sim. Se você quiser conversar com o Sérgio Gatto a respeito de tênis, é somente tênis, os outros esportes ele tá fora. Quer dizer, eu até passo gosto, o contato. Na verdade, se quiser falar sobre esporte em geral, pode me ligar. Esporte em geral. Eu passo. Então, mas a especialidade é tênis. Depois eu passo para eles qual é o canal que eles chegam na pessoa certa para poder estar fazendo os outros esportes também. A gente faz isso, né? É gostoso ajudar as pessoas, né? É importante. Você pode ligar para 986244822. Você fala com o Sérgio Gatto, que é professor de tênis em cadeira de rodas. Ô Sérgio, bom, vamos lá. Então nós chegamos à conclusão de que uma pessoa que não tem condição financeira para comprar uma raquete que também custa caro, as bolinhas custam barata numa, né? Em relação ela gasta rápido, né? Em relação à cadeira, porque ela Sim. gasta muito rápido. Exatamente o que você falou. É um esporte caro. Se ela não tem condição, ela pode ir num clube, brincar lá, fazer uma meia horinha e ver se quer. E o clube banca isso por um determinado tempo. Isso. Quer dizer, se o cara mostrar que tem condição de ir. Eu acho que não. Na verdade, assim, no projeto hoje nosso, nós temos desde pessoas que vão jogar tênis em rendimento mesmo, em alto nível, até pessoas que usam o tênis como uma terapia. Então, o importante é começar, é usar o esporte. A gente fala que esporte é bom para qualquer pessoa. Quem faz esporte sorri mais. Você imagina se começa a fazer esporte? Eu vou parar de rir. Isso é bom. E para a saúde é muito bom. Então, acho que quando você agrega o esporte à questão da deficiência, você tem alguns ganhos muito bons. E um deles é a questão de independência, saúde. Então, independente se o cara vai ser ou não um atleta, pode ir lá no projeto que a gente vai começar a jogar tênis. Pode ser que vire um atleta de rendimento, pode ser que só vá jogar o esporte por diversão mesmo. E lá no Clube Espéria, a gente vai entrar agora na questão do tênis, mas só concluindo, lá no clube, você disse que não tem só tênis, tem várias modalidades. Tem várias modalidades. Tem atletismo, você tem basquete em cadeira de rodas. Basquete, cadeira de rodas, atletismo, tênis, bocha, arco e flecha. Arco e flecha. E vão começar a natação também. Natação também. Ainda não então, começou, qualquer um mas vai desses começar. esportes que você tenha vontade de praticar, você é uma pessoa com deficiência, procura lá na secretaria do clube qual é a forma de você entrar. Tudo isso é gratuito? Tudo isso gratuito. Gratuito. Ó, isso é importante, hein? Perfeito. Muito importante. Tem muita gente que fala assim, eu não estudo porque é caro, eu não compro livro porque é caro, eu não pratico esporte porque é caro. Se você fuçar, você vai fazer tudo de graça. Tem bibliotecas de graça, tem revista da semana passada de graça que não é nada demais você ler, certo? Eu leio, normal. Tem livros de graça, tudo quanto é lugar. Tem uma série de cursos fornecidos pelo Senai, pelo Senac, pelo SESI, que você pode fazer de graça. Tem faculdades que têm cursos de extensão. Tem clubes de esporte que você pode praticar esporte. Olha, é só procurar que você pode se desenvolver em qualquer área, seja na intelectual, na esportiva, e de graça tem um monte de coisa. Então vamos lá, de graça você pode praticar arco e flecha, natação, tênis em cadeira de roda, basquete, que mais? Basquete, atletismo e tudo mais. E vou te falar mais, Roberto. Agora a Prefeitura de São Paulo está transformando o Centro Esportivo do Tietê num centro de referência de esporte paralímpico. Então, muito breve, a gente vai ter ali no Centro Esportivo do Tietê várias modalidades para pessoas com deficiência, gratuito. São Paulo hoje conta com... Já tem? Está no final, provavelmente ainda no final desse mês, começo do mês que vem, começa as modalidades. Tênis de mesa é uma das modalidades que vai ter lá. O próprio tênis em cadeira de roda vai também ter um projeto dentro... Isso tudo da Prefeitura? Tudo da Prefeitura. Então, esse é um assunto muito interessante também. Quando o Tietê foi desapropriado, que tinha uma dívida gigantesca com a Prefeitura,
Todo mundo, mas é um clube que é a história de São Paulo, tá? Mas é uma história de São Paulo que não funcionava, estava relegado ao lixo, estava abandonado e tudo mais. A prefeitura tira, todo mundo reclamou. Olha só como renasce, né? Como a Fênix renasce o Tietê aí com uma história muito mais bonita do que a anterior. Vem agora pela Prefeitura de São Paulo com um projeto de Paradesportos. E uma série de outras atividades. Inclusive já tem uma faculdade que funciona lá dentro. Tem a faculdade da Zumbi dos Palmares, que acontece... Faculdade Zumbi dos Palmares, que é gratuita. Eu acho que é gratuito, eu não sei te falar. Eu também não sei. Falar. Essa informação a gente não pode passar com certeza, mas me parece que é gratuito. Se não for gratuito, o valor é bem pequeno. Então, a Faculdade Zumbi dos Palmares funciona lá dentro e em breve nós teremos um clube com paradesporto enorme lá dentro. Exatamente. Envolvendo quase todas as modalidades. Essa que é a ideia. Tudo pela Prefeitura. Então você já pode procurar aí se informar quando que o Clube Tietê entra em ação. E não vai chamar Clube Tietê? Vai continuar? Não, ele chama Centro Esportivo Tietê. Centro Esportivo a ideia, Tietê. Na verdade, é que ele não seja só para pessoas com deficiência. Hoje ele já tem modalidades acontecendo para qualquer pessoa que vá hoje no Centro Esportivo. Mas a ideia é já começar a colocar as modalidades paradesportivas também lá dentro e transformar ele no centro de referência. Até porque ele está a 600 metros do metrô Armênia. O local ele é plano, ele está super acessível. Fácil de chegar, então, e está na região central da cidade. Então, o Centro Esportivo Tietê, ele é plano com tapete, certo? Fica próximo da estação Armênia e da estação Luz. Fica próximo da estação Luz, próximo da estação Armênia. Também. Próximo da Tietê também, certo? Um lugar super acessível, então vamos ficar de olho aí que nós poderemos ter uma série de paradesportos aí grátis dentro do Centro Esportivo Tietê. Isso. A Secretaria da Pessoa com Deficiência está participando dessa ação? A Secretaria da Pessoa com Deficiência, junto com a Secretaria de Esporte e também com a da Educação, a gente está criando um projeto que chama São Paulo Paradesportivo, um programa São Paulo Paradesportivo. Dentro desse programa a gente vai ter curso para os professores de educação física do município de São Paulo de esporte paralímpico, de esportes, modalidades paradesportivas, para que esse professor, na hora que ele pega esse aluno na escola, ele já comece a entender o que ele pode fazer com esse aluno junto com os outros alunos. Tá. A ideia é essa, inicial. Vamos pegar e pular rápido. Jogos escolares, estavam me contando uma grande novidade boa. Em São Paulo, desde 2011, os Jogos Escolares do Estado de São Paulo, ele é feito para todos os alunos, com ou sem deficiência. Então, isso é importante explicar, que antes não era feito. Antes os Jogos Escolares era feito para as pessoas que não tinham deficiência. Ele era para os alunos, mas não tinha nenhum esporte, nenhuma modalidade que atendia os alunos com deficiência. Hoje, dentro dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo, você tem 10 modalidades, as 10 modalidades que acontecem na Paralimpíadas Escolares, que é feita pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, elas estão dentro dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. Então, hoje, qualquer aluno do Estado de São Paulo que queira participar dos Jogos Escolares tem direito a participar. Também custo zero para as escolas, para poder levar esses alunos para participar dos Jogos Escolares. Os melhores alunos formam a delegação de São Paulo, que participa da Paralimpíadas Escolares. E os que se destacam na Paralimpíadas conseguem até ganhar ou Bolsa Atleta, que é federal, ou Bolsa Talento, que faz parte do projeto do governo de São Paulo. Isso também. Nas escolas estaduais? Estaduais, municipais e particulares. O aluno, para poder estar participando dos Jogos Escolares, ele precisa ser aluno de uma dessas escolas, de 12 a 17 anos, e a escola ou alguma associação esportiva precisa inscrever esse aluno. Ele tem que estar regularmente matriculado, né? Ele precisa comprovar que ele é aluno, está matriculado, está estudando, para poder participar dos Jogos Escolares, mas é para escolas estaduais, municipais e privadas. Então, conforme a informação do Sérgio Gattes, todas as escolas municipais, estaduais e até as particulares do estado de São Paulo têm como participar dos Jogos Escolares as pessoas sem ou com deficiência física, intelectual também, né? Também. As pessoas física, com deficiência. Intelectual e visual. As pessoas com deficiência, elas podem participar dos Jogos Escolares. Tem direito de participar, é só procurar se informar na Secretaria de como participar disso. Isso. Terminando o programa, como é que nós estamos aí em participação de tênis dos campeonatos mundiais, tênis em cadeira de roda?
Brasil, hoje aqui, São Paulo tem 10 torneios que acontecem no estado de São Paulo, no Brasil, desculpa, não no estado de São Paulo, no Brasil. Os 10 torneios são torneios internacionais, válidos por ITF, com premiação em dinheiro. O Brasil hoje tem o 20º do mundo é um brasileiro, o 32º do mundo também é um brasileiro, e o 34 do mundo é um brasileiro. O 20º do mundo é um rapaz de Belo Horizonte, o 34 também, e o 30º é um rapaz de Brasília. O Brasil está muito bem, na verdade. Se a gente pensar no desenvolvimento do tênis cadeira de roda, cresceu muito. Você tem hoje o tênis espalhado no país todo. Que é uma coisa recente no Brasil, né? Então, nós já temos o 20º do mundo. Potencial muito grande. Ele chegou a 16 do mundo, então dá para trabalhar mais. Você tem uma galera de júniores que acabou de se classificar para o Mundial do ano que vem, então, que foram muito bem. No Parapan, o Brasil, Parapan de jovens, que teve há 2 meses atrás, o Brasil foi campeão no masculino e vice-campeão de duplas no feminino. Estamos bem, estamos muito bem. Legal. Sérgio, obrigado pelo seu trabalho. Eu acho que você está lutando pelo bem-estar das pessoas. É um prazer, para falar a verdade. Porque o esporte não só ajuda a física, ele ajuda o psicológico. As pessoas que praticam esporte ficam melhores. Cabeça O Sérgio é professor lá no Esperian, participa desse movimento dos esportes lá no Esperian. Se você quiser falar com ele, pode ligar para o 98624-4822. Obrigado pela sua participação aqui no programa Diversidade. Obrigado, eu. Obrigado a você de casa que esteve conosco e nós esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.